Olá, queridos internautas, é com muito prazer que a gente está aqui, né? Hoje trabalhando mais uma dessas nossas aulinhas. O assunto de hoje a gente vai trabalhar problemas do primeiro grau, tá? As situações em que eu preciso de uma equação do primeiro grau, ou eu posso utilizar uma inequação, até mesmo um sistema de equações com duas variáveis para resolver situações, problemas matemáticas que exigem que, de certa forma, a gente modele, resolva esse modelo para chegar na resposta daquilo que a gente quer calcular, tá certo? Então, bora para cá. A primeira coisa é a gente entender, tá, o que é uma equação do primeiro grau. Uma equação do primeiro grau, na sua forma completa, é toda equação do tipo ax mais b igual a zero. Essa equação, ela está escrita em função da variável x. E esses coeficientes a e b podem ser qualquer número real. Pode ser positivo, né? Só que o a tem que ser diferente de zero. Porque o a se for zero, eu não tenho uma equação do primeiro grau. Eu não vou ter uma letra. E aí, quando a gente fala em inequação, qual é a única diferença? É que na inequação, no lugar de sinal de igual, eu posso ter os seguintes sinais. Menor, eu posso ter menor igual, maior ou maior igual, tá certo? A maneira de resolver, gente, é sempre a mesma. A gente isola as letras de um lado, tá? E os números do outro, tá certo? E aí, a gente vai determinar o valor dessa incógnita, que será a solução do problema que a gente quer calcular. Beleza? E aí, também pode ser que apareça sistema de equações. Em algumas modelagens, eu tenho, de certa forma, duas variáveis. E aí eu vou chamar, por exemplo, uma variável de uma letra x e uma variável de uma letra y. Né? E aí, o que é que eu posso formar? Às vezes, nós precisamos montar duas equações com duas variáveis e montar o que nós chamamos de sistema de equações do primeiro grau, com duas variáveis, tá? É um sistema que eu vou precisar determinar o valor de x e o valor de y. Por exemplo, eu tenho aqui 3x mais y igual a 9, 2x mais 4y igual a 16. Se eu quiser resolver esse sistema, existem dois métodos que são mais usuais. Tem até mais de dois. Mas a gente vai focar aqui no método da substituição e no método da comparação, tá certo? Então, eu quero resolver esse sistema. Primeiro método, método da substituição. O que é que a gente vai fazer? Eu tenho aqui uma equação que eu vou chamar de equação 1 e essa outra equação eu vou chamá-la de equação 2. No sistema da substituição, eu vou escolher uma delas, isolar uma das letras e substituir na outra equação. Uma dica importante é, procura sempre isolar uma letra que o seu coeficiente é 1. Por exemplo, o coeficiente do x é 3 na primeira equação. O coeficiente do y, quando não tem nada, é porque esse coeficiente aqui é 1. Já na segunda, o coeficiente do x é 2 e o coeficiente do y é 4. Então, a melhor maneira aqui é a gente isolar o y na primeira equação. Aí tu pode me perguntar, mas Jorge, por que disso? Porque para a gente evitar trabalhar com frações. Geralmente os problemas que têm frações, eles nos dão um pouco mais de trabalho para fazer a conta. Não é que não dê para fazer, dá sim, mas para que a gente facilite o nosso trabalho, é melhor sempre a gente isolar a variável de coeficiente 1. Então o que é que eu vou fazer? Primeiro passo, isolando o y na primeira equação. O nosso primeiro passo vai ser isolar o y na primeira equação. A nossa equação é 3x mais y igual a 9. Então, eu vou dizer que o y é 9. Se eu tenho 3x, a gente diz que passa para o outro lado menos 3x. Né? Isso é uma maneira que a gente coloca para vocês para facilitar a compreensão. Mas, na verdade, o que a gente está fazendo? Está somando menos 3x de um lado e menos 3x do outro. Porque quando eu tenho uma equação, o que eu faço nos dois membros, eu não altero a equação, tá? Se eu isolei na primeira, o que é que eu vou fazer? Substituir
na segunda. Ó. Sempre assim, ó, eu isolo em uma e substituo na outra. A minha segunda equação é 2x mais 4y igual a 16. Ó. Então, eu vou substituir. Ó, onde tem esse y, na segunda, eu vou colocar essa expressão que eu encontrei. Ó. Então, eu vou ter 2x mais 4 que multiplica, ó, fica 9 menos 3y igual a 16. Aplica a distributiva. Sempre tendo cuidado também para fazer o jogo de sinal, tá, gente? Para a gente não perder uma questão porque errou o sinal. Então, fica 2x, 4 vezes 9, 36, 4 vezes menos 3, menos 12y, é igual a 16. Ó. Então, tá, ó. Aliás, desculpa, 3x, não é? Ó? Menos 12x igual a 16. Então, fica 2x menos 12x é igual a 16 menos 36. Ó. Se esse 36 está mais, vai para lá menos. Ó. Fica menos 10x igual a menos 20. Ó. Sinais diferentes, subtrai e dá o sinal do maior. A gente multiplica por menos 1. Ó. Né? Quando é que eu utilizo esse artifício? Quando o x é negativo. Ó. Toda vida que o valor de x for negativo, eu multiplico por menos 1. Vai inverter o sinal de todo mundo. Ó. Então, tu vai ter que 10x é 20, x é 20 sobre 10, x é 2. Ó. Se o x é 2, ó, agora eu encontro o y, substituindo aqui, ó, nessa relação. Ó. Então, o y vai ser 9 menos 3 vezes 2. Ó. Tá? Ó. Eu vou dizer que o y é 9 menos 6, o y é igual a 3. Ó. Então, a solução desse sistema vai ser o par ordenado, né, ó, vai ser o par ordenado 2 e 3. Ó, tá? Quando eu digo par ordenado, é porque a ordem importa. Sempre primeiro eu coloco o valor do x e o valor o quê? Do y. Essa é uma maneira, que é o método da substituição. Há uma outra maneira, que é o método da adição. Tá? Ó, observa que o nosso sistema é 3x mais y igual a 9. E a outra equação é 2x mais 4y igual a 16. No método da adição, o que é que ele diz para a gente? Nós vamos somar membro a membro, tá? A gente deve escrever a equação completa, né, com as letras no primeiro membro e o número isolado no segundo, e somar membro a membro. Só que a gente vai somar de modo a eliminar uma das letras. Como é que a gente elimina quando a gente faz uma soma? Quando a gente tem o mesmo valor positivo e o mesmo valor negativo. Então, por exemplo, se eu tenho 5x, eu só vou conseguir eliminar se eu tiver menos 5x. Se eu tiver 7y, eu só vou eliminar quando tiver menos 7y. Então, tem que ser o mesmo coeficiente, porém com sinais o quê? Diferentes. Aí tu pode dizer, mas Jorge, não tem ninguém, ó. Aqui é 2x, aqui é 3x, aqui é y, aqui é 4y, e aí? Gente, se houver necessidade, você pode multiplicar a equação por uma constante, dividir, multiplicar as duas, tanto faz. Aqui, ó, fica bem mais fácil a gente observar que se eu multiplicar esse y por menos 4, vai aparecer menos 4y e eu vou cancelar. Ó. Então, a saída é multiplicar essa equação por menos 4. Só que eu tenho que multiplicar todos os valores. Então, eu vou ter assim, ó, menos 12x menos 4y é igual a menos 36. Ó. Repito a segunda, que eu não fiz nada com ela, ó, 4y igual a 16, e agora eu somo. Na hora que eu somo as equações membro a membro, esse 4y com esse 4y cancela. Então, eu vou ter que menos 10x, ó, porque menos 12 somado com 2 dá menos 10, menos 36 somado com 16 dá menos 20. Ó. Multiplica por menos 1, tu vai ficar com 10x igual a 20, x é igual a 20 sobre 10, eu tenho que x é 2. Para encontrar o y, você pode escolher qualquer uma das equações e substituir. Tá? Ó. Se eu pegar a primeira equação, então eu vou ter ó, 3 vezes o x, que é 2, estou pegando a primeira,
mais y igual a 9. Ó. Y vai ficar 9, ó. 3 vezes 2 é 6, vai para o outro lado, menos 6. Ó. Y é igual a 3. Ó. A solução continua sendo, continua sendo o par ordenado 2, 3. Ó. Então você fica à vontade. Nunca, geralmente, nos processos seletivos, ele lhe obriga a resolver por um determinado método. Você vai fazer aquele que você julgar melhor. Pronto, pessoal. Ó, nesse exemplo 2 aqui, o que é que eu tenho? Eu tenho 3x mais 2y igual a 1, 5x menos 3y igual a menos 11, tá? Nota que, pelo método da substituição, fica complicado, porque nenhum coeficiente é 1. Se você isolar qualquer uma das letras em qualquer uma das equações, com certeza vai dar fração. A gente não tem esse interesse, porque vai demorar. Aí tu vai dizer, Jorge, beleza, só que no método da soma eu tenho que somar o mesmo valor. Qual é o valor, por exemplo, que eu vou multiplicar por 3 para dar 5? Qual é o valor que eu vou multiplicar por 2 para dar 3, não é? Aí é o seguinte, ó, quando você não conseguir, é só você inverter os coeficientes. Se você quiser eliminar o x, o que é que você vai fazer? Ó? A de baixo você vai multiplicar por 3 e a de cima por 5. Ó. Se você quiser eliminar o y, a de baixo você multiplica por 2 e a de cima por 3. Eu vou escolher eliminar o y. Por quê? Porque eu não tenho um problema de sinal. Já está um positivo e outro o quê? Negativo. Ó. Aí é só inverter os coeficientes. Ó. A de cima eu multiplico por 3... E a de baixo eu multiplico por 2. Ó. É só trocar os coeficientes. Ó. Então, eu vou encontrar essa equação equivalente, que é 9x mais 6y igual a 3. Ó. Multiplico todo mundo por 3. Ó. E aqui eu vou ter que 10x menos 6y é igual a menos 22. Ó. Na hora que eu somar, ó, vai cancelar. Ó, eu vou ter 19y igual a 3 vezes menos 22, menos 19. 19x, né? No caso, eu eliminei y. Então, x é igual a menos 19 sobre 19. X é igual a menos 1. Certo? E aí, eu escolho qualquer uma para encontrar o y. Eu vou pegar de cima. Eu vou ter, ó, 3 vezes menos 1 mais 2y igual a 1. Fica 2y é igual a 1. 3 vezes menos 1 é menos 3. Vai para o outro lado, mais 3. Ó. Então, y é 4 sobre 2, que é igual a 2. Ó. Então, a nossa solução é o par ordenado, né? Menos 1 e 2. Ó. Sempre quando eu vou colocar o par ordenado, eu coloco primeiro o valor de x e o valor de quê? De y, beleza? Vamos resolver aí algumas questõezinhas aí do PDFzinho que vocês estão aí, tá? Vamos lá, tá, galera? Questão de número 1 aí do PDFzinho de vocês diz o seguinte. Na turma do primeiro período do curso de Computação Gráfica do IFPE, de Olinda, há 36 pessoas. Então, já sei que o total de pessoas, 36 pessoas. Ó. Tá? Ele diz o seguinte, o número de meninos dessa turma é o triplo do número de meninas. Logo, podemos afirmar que nessa turma temos, tá? Então, ele diz que o número de meninos é o triplo do número de meninas. Se eu chamar o número de meninas de x, ó, o número de meninos, ele será, como ele é o triplo, ele é 3x, ó. E aí fica fácil a gente ver que o total de pessoas é 36, ou seja, a quantidade de meninas mais a quantidade de meninos, ela é igual a 36. Ó. Eu tenho que 4x é igual a 36, x é 36 sobre 4, x é 9. Ó. Sabendo que x é 9, o que é que eu posso dizer? Ó? Que a quantidade de meninas é 9, e a de meninos é 3 vezes 9, que é igual a 27. Ó. Tá? E aí a gente vai para os itens. Item A, tem 27 meninas? Não, tenho 27 meninos. Tenho 18 meninas, que é o item B? Não, eu tenho 9. Ó. Item C, eu tenho 9 meninas? Sim, o item correto é o item C de casa. Tá certo? Então, essa é a primeira questão, uma questão bem simples, você montava a equação, resolvia e aí
e olhar os itens para ver aquele que era o correto, beleza? Vamos resolver aqui mais uma. Vamos aqui para a questão de número 4. O que é que diz o enunciado dela? Um pagamento de R$ 280, então já sei que o pagamento foi de R$ 280, tá? Foi feito usando-se apenas notas de 20 e notas de 5. Sabendo que foram utilizadas 20 notas ao todo, então o total de notas é igual a 20, tá? Ele quer saber o número de notas de 20 utilizada para fazer o pagamento. Ó, o que é que acontece? Toda vida, gente, que eu tenho dois eventos que eles formam o total, não há necessidade de eu trabalhar com duas variáveis. Poderia até ser. Eu poderia chamar, por exemplo, as notas de 20 de x e as notas de 5 de y. Mas o que é que acontece? O que é que eu estou querendo calcular? Eu quero calcular o número de notas de 20. Ó. Se eu chamar a quantidade de notas, certo? De 20 de x, as notas de 5, não há necessidade de eu chamar de y. É melhor trabalhar com a equação só com uma variável. Por que não há necessidade? Qual é o total de notas? Não são 20? Se x delas já são de R$20, então a quantidade de notas de 5 vai ser o total menos as notas de 20, que é x. Ó. Então basta eu escrever dessa forma. E o dinheiro total não é 280? Então, ó, são x notas de 20, que vai me gerar um valor de 20x. Mais são 20 menos x notas de 5. 5, que multiplica 20 menos x, isso é o total do dinheiro, que é 280. Vou aplicar distributivo, e aí eu vou ter ó, que 20x mais 100 menos 5x é igual a 280. Então, eu vou ter que 20x menos 5x é 280 menos 100. 15x é igual a 180, tá? X é 180 sobre 15, que vai me dar que x é igual a 12. Ó. Então, o que é que eu tenho aí? Eu tenho 12 notas de 20. Ó. Aí os itens. Item A, ela é ímpar? Não, 12 é par. Item B, é primo? Primo é um número que possui 4 divisores, né, inteiros. 1 menos 1, ele menos ele. 12 não, porque ele já é divisível por 2. Se ele é par, ele não é primo. O único número par que é primo é o 2. Ele é múltiplo de 7? Se ele é múltiplo de 7, ele tem que ser divisível por 7. 12 não é divisível por 7. Múltiplo de 5 teria que ser divisível por 5. Ele não é. Então, o item correto é o item E. Ó. Ele é múltiplo de 4. Por quê? Porque ele é divisível por 4. 12 dividido por 4 dá 2. Beleza? Vamos para mais uma questãozinha, tá? A outra questãozinha que eu quero resolver com vocês é a questão 7, tá? Diz o seguinte, ó. No caixa de uma loja, havia somente cédulas de 50 e 20 reais, totalizando 590, tá? Então, já vou fazer o seguinte, ó. Eu vou chamar de notas de 50 de x e as notas de 20 de y. O que é que me garante essa primeira situação? Ele diz, ó, totalizando 590 reais. Então, 50x mais 20y é 590, tá certo? Após receber um pagamento integralmente em dinheiro de uma quantia de 940, o comerciante da loja notou que a quantidade de cédulas de 20 reais duplicara, né? Desculpa, que a quantidade de cédulas de 50 triplicara e que a quantidade inicial de cédulas de 20 duplicara, sem que houvesse notas ou moedas de outros valores. Dessa forma, a quantidade total de cédulas disponível inicialmente no caixa da loja era. O que é que acontece? Ó? Se a nota de 50 ela triplicou, então eu não tenho mais x, eu vou ter agora o quê? 3x. Ó. Se a nota de y duplicou, agora eu vou ter o quê? 2y. Certo?
Então, bora lá. O que é que eu vou ter lá dentro agora? Eu vou ter, ó, 3x, que é a quantidade de notas de 50, vezes 50, ó. 150x, ó. Mais 2y vezes 20, ó, que dá 40y. Detalhe, gente, o mais importante dessa questão é que não sai nenhuma nota. Ele não utilizou nota para passar troco. Então, ele não recebeu 940. Qual é o total de dinheiro que ele vai ter lá dentro? Ele vai ter lá dentro agora, ó, 940 mais os 590 que ele tinha antes. Ó. Isso aqui vai dar, ó, 0, 9, 4, 13, vai 1, dá 1.530. Ó. Então, ele vai ter lá, ó, 1.530. Então, isso aqui é igual a 1.530. Uma dica importante, gente, quando você trabalha com número grande, ó, eu vou reduzir essa equação. Primeiro passo, eu vou dividir logo, ó, todo mundo por 10. Ó, porque todos eles terminam em 0. Então, eu vou ter, de certa forma, isso aqui agora. Ó, 5x mais 2y é igual a 59. 15x mais 4y é igual a 153. Ó. Vou eliminar o y porque fica mais fácil. Ó. Aí agora eu vou aqui, ó, pelo método da adição e multiplico por menos 2. Ó. Se eu multiplicar por menos 2, o que é que eu vou ter? Ó? Menos 10x menos 4y é igual a menos 100, né? 9 vezes 9 e 18. Isso aqui é igual a 15x mais 4y igual a 153. Ó. Na hora que eu cancelar, ó, eu vou ter 5x menos 118 com 153 é 35. X é 35 sobre 5. X é 7. Ó. Se o x é 7, eu vou pegar qualquer uma delas, né? Inclusive, eu já posso pegar essas reduzidas. Ó. Então, eu vou pegar essa aqui, ó, que fica mais fácil para mim. Ó. Eu vou pegar essa aqui. Ó. Então, eu vou ter, ó, 5 vezes 7 mais 2y é igual a 59. Ó. Fica 2y é igual a 59 menos 35. Ó. 2y dá 4, 24. Ó. Y é 24 sobre 2. Y é igual a 12. Ó. Então, inicialmente, ó, eu tinha 7 notas de 50 e 12 notas de 20. Como ele quer saber o total, esse total de notas vai ser 12 mais 7, que é igual a 19. Ó. O total de notas é 19 e o item correto é o item D. Beleza? Então, aí, gente, estão para vocês algumas situações que a gente vai precisar utilizar o quê? Equações do primeiro grau e sistemas de equações, tá certo? Agora é com vocês, estudem aí, façam os exercícios e vamos caminhando junto rumo à tua aprovação.